Acorda, Brumadinho. Acorda, Brumadinho. Acorda, Brumadinho. Aliás, eu vou pegar aquele mote de alguns convidados nossos que, quando eu falo acorda, Brumadinho, falam acorda, Brasil. Acorda, Brasil. É um número impressionante de óbitos devido à Covid-19. Passamos dos 350 mil. Acorda, Brasil. Acorda, Brumadinho. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bem-vindas, bem-vindos. Mais um dia na nossa região, nesse outono, nessa bruma do outono de Brumadinho, que é um momento, depois do verão intenso, vamos aproveitar esse outono da reflexão, da introspecção, para conter essa circulação do vírus. Será possível que não vai bater na cabeça dessas pessoas que a gente tem que controlar e a gente vai controlar juntos? Essa aqui é a ideia mais bacana, que a gente pode fazer juntos. Todos, os ricos, os pobres. Tem rico que fura fila, né? E vai tomar vacina falsa, mas todos nós somos responsáveis. E hoje o Acorda Brumadinho é um Acorda Brumadinho muito especial. Por quê? Hoje nós vamos falar de saúde, né? E sempre que a gente fala de saúde aqui é quando bomba, né, a nossa rede, todo mundo quer saber, todo mundo tem alguma coisa para dizer. Nós vamos falar de saúde pública e vamos falar de saúde pública com as pessoas que estão lá na ponta, as pessoas que podem nos dizer como funciona e como a gente pode acessar aquilo que a gente tem de mais importante na nossa estrutura pública brasileira, que é o Serviço Único de Saúde, o SUS. Então, para a gente conversar sobre esse assunto, esse tema infinito, tão importante para nós, eu vou ler porque eu não consigo guardar tudo de cor. São 4 mulheres que nós temos a satisfação de recebê-las aqui, né? A primeira delas, que eu vou chamar primeiro, é a Mariana Dairel, que é a assessora da Coordenação de Atenção à Saúde da Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte, da Secretaria Estadual de Saúde. Essa superintendência atinge, né, o raio de ação dela, são muitos municípios da nossa região metropolitana. A Mariana vai falar disso. Além dela, nós vamos receber juntas 3 enfermeiras que trabalham em Brumadinho no nosso sistema de saúde local e que vão poder falar sobre aquilo que a gente mais precisa saber, eu acredito, né? Então, nós temos a Mariane Lousada. A Mariane vamos ver a Mariane Lousada, o que ela é, porque está tudo assim. Bom, eu não achei que, Mariane, depois você, quando a gente você se apresenta melhor. A Lísia da Chagas Ferreira e a Poliana Cristina do Prado. A Lígia é coordenadora do Centro de Operação de Emergência em Saúde Covid-19, que é o assunto do momento, né? A Poliana é referência técnica em atenção primária. E a Mariane eu perdi aqui, Mariane. Quando você falar, por favor, se apresente, porque a Mariane, ela está ligada aos atingidos
também. Então, alô, alô, bem-vindas, bem-vindas todas. Bom dia, Mariana, Mariane, Lísia e Poliana. Pelo que eu estou vendo, a Mariana Dairel. Ei, Mariana, bom dia. Bom dia, Adi, tudo bem? Tudo Bom bem? dia, Mariane, bom dia, Lízia, bom dia, Poliana. Bom dia a todos de Brumadinho, bom dia a todos que nos ouvem. Muito obrigado por vocês terem aceitado esse convite. Eu inicialmente fiz o convite a Mariane, porque eu queria que a gente falasse sobre a estrutura do SUS, e ela achou de suma importância, eu concordei, que vocês, Lízia, Mariane e Poliana, viessem também para que a gente pudesse ter uma visão do que acontece aqui na nossa cidade. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Obrigada a você, Adi. Realmente é muito importante essa interação, né? Tanto do Estado como o município, a gente trabalha sempre juntas e a gente, né, acho que para falar do micro, a gente precisa sempre estar com o município junto aí. Uhum. Eu só queria que antes, para a gente começar, você falasse um pouco da superintendência a qual você está alotada e como é que ela funciona, qual que é a abrangência dela e qual que é a função que você exerce lá. Então, Adi, hoje eu estou na Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte. A superintendência faz parte da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais. Porém, é um braço da Secretaria Estadual de Saúde que fica mais próximos aos municípios. Então, a gente tem o nível central da Secretaria Estadual de Saúde, e a gente tem no estado de Minas Gerais 28 superintendências regionais de saúde. A nossa superintendência, ela abraça 39 municípios sob sua jurisdição. Dentre esses municípios, eles se aglomeram em micro-regiões de saúde. Então, hoje, dentro da nossa superintendência, a gente tem 5 micro-regiões de saúde. Dentre elas, uma micro que é Belo Horizonte, Nova Lima e Caeté, que a gente chama de uma micro tripolar, que são 3 polos. A gente tem uma micro-região de Contagem, que abraça os municípios de Contagem, Ibirité e Sarzedo. Nós temos a micro-região de Ouro Preto, a micro-região de Vespasiano, e a gente tem a micro de Betim, que é a qual o município de Brumadinho faz parte. Lembrando que toda micro-região, ela é responsável por uma atenção, por oferta de atenção no nível secundário, e os municípios são responsáveis pela atenção básica, vamos dizer assim, né? Hoje a gente chama de atenção primária à saúde. Então, a micro-região de Betim, a qual o município de Brumadinho faz parte, o município de Betim é o município polo, é aquele que os municípios aí do entorno de Brumadinho encaminham os seus usuários para um nível de complexidade um pouco maior. Deixa eu te fazer então, hoje... Pode falar. Não, pode falar, pode concluir. Tá. Então, hoje, dentro da Superintendência Regional de Saúde, eu estou na assessoria da coordenação de atenção à saúde. E a gente tem, então, todos esses municípios que a gente conversa, a gente apoia e a gente ajuda a implantar as políticas públicas, né, a passar as principais informações, são muitos documentos, né, principalmente nesse momento que a gente está, documentos saindo o tempo todo. Então, a gente faz toda essa articulação com os 39 municípios que fazem parte da região que a gente está. Tá, eu ia perguntar se a Mariane, Mariane, tá me ouvindo, Mariane? Se a Mariane é a Mariana do município, quer dizer, se a função da Mariane no município é parecida com a sua, nessa articulação. Ei, Mariane. Bom dia. Bom dia, bem-vinda. Aqui eu atuo na coordenação da atenção básica, né?
Então, a gente sempre conversamos juntas, né? Eu e a Mariana, para ela repassar as políticas para a gente poder repassar para o município o funcionamento do serviço. Nós aqui em Brumadinho, nós temos tido alguns questionamentos aqui de pessoas que vêm falar, às vezes, no programa, sobre postos que que às vezes não estão no funcionamento pleno. Como é que está a nossa estrutura? Eu falo até pensando que nós temos esse município tão grande, né, e tão espalhado. Como é que está a estrutura do atendimento básico hoje? As pessoas têm que se dirigir ao centro de Brumadinho, quem está em Aranha tem que ir para Brumadinho, quem está em Casa. Como é que nós estamos estruturados? Então, Brumadinho é muito extenso, né? E hoje nós temos 20 unidades de saúde espalhadas por todo o território. Então, assim, são 9 unidades de saúde, né, o PSF, na sede, né, próximo aqui à região central, e a gente tem 11 na região urbana. Então, por exemplo, Aranha, como você citou, lá tem um PSF funcionando, né, então as pessoas se dirigem para lá, da região de lá. Deixa eu ver o que mais. Mari, seria zona rural, não? Isso, a zona rural. Zona rural. Zona rural. O entendimento de zona rural com zona urbana é muito diferente? Eu falei errado. Não, o atendimento é o mesmo, né? A gente tem a equipe completa, salvo exceções nos últimos dias, que algumas unidades estão com falta de médico, né? Até por conta do momento, né? A gente tem uma dificuldade nessa contratação, mas a gente, com os que a gente tem, a gente consegue rodar as unidades para que todos ficam assistidos. Nessa questão, por exemplo, dos médicos que faltam hoje, eles são médicos, são intensivistas ou poderia ser um clínico geral? Qual que é a característica dessa falta maior? Até para a gente poder divulgar isso mais aqui, né, Di? São médicos da família mesmo, não são intensivistas, não. O Adir, é importante, em complemento aí que a Mariane falou, a gente tem os níveis de atenção, né, dentro de uma Secretaria Municipal de Saúde. Então, aí, no caso de Brumadinho, por mais que o município seja responsável pela atenção primária à saúde, existem outros serviços mais especializados. Então, hoje, a atenção primária à saúde, ela é responsável por ter, né, uma das características da atenção primária é ter uma capilaridade, né, que chegue mais próximo dos usuários no seu território. Então, quando a gente fala de um município extenso, né, a gente enfrenta esse desafio. É um dos desafios que os municípios com grande área territorial enfrentam, é chegar mais próximos aos seus usuários. E as unidades de atenção primária na zona rural, elas se caracterizam por ter talvez uma população menor do que as populações que estão envolvidas naquelas unidades de atenção primária urbanas, então ela tem uma quantidade menor de usuários usando aquele serviço, porém ela tem particularidades de acesso diferenciados. Então, assim, muitas vezes, aquela equipe de saúde da família na área rural, ela demora mais para chegar a alguns usuários na visita domiciliar. Então, por isso, ela trabalha, às vezes, de algumas formas diferentes, porque a atenção primária, as unidades básicas de saúde que fazem esse trabalho de atenção primária, elas tanto recebem os usuários com alguma queixa, ou os usuários que chegam, né, querendo agendar alguma consulta e tem uma demanda programada, que a gente chama, ou demanda espontânea, mas elas também são responsáveis, assim como todas as outras equipes de atenção primária, a fazer visitas domiciliares, né, periódicas aos seus usuários, principalmente aqueles que, nesse momento da pandemia, não têm uma comunicação remota efetiva,
Nesses casos, a equipe ela tem que sair da sua zona ali de trabalho, né, do espaço físico, para chegar próximo aos usuários, para fazer todas as orientações, os cadastros, os atendimentos e outras ações de saúde, né? Eu vou Então pegar tem essa particularidade. esse gancho que você está me dando para colocar a Poliana na conversa. Poliana, você está vendo? Você está aí? Eu estou aqui. Essa, não sei se é exatamente com você, mas pelo título, né, de referência técnica na atenção, na atenção primária, qual que é a mobilização que existe usualmente? Eu não estou falando ainda na pandemia, nós vamos chegar na pandemia, mas como que a Secretaria Municipal de Saúde, o Serviço de Saúde Municipal, chega no nosso público? Eu falo, além da hora que eu estou com uma dor, a cobra me mordeu, que eu vou atrás do posto de saúde, me picou, né? A cobra morde, ela pica. Eu vou, além disso, essa questão do médico da família, dessa abordagem, como é que isso sistematicamente acontece como é que isso é programado? Bom dia, Adi. Complementando, eu acho que complementa, né, o que a Mariane falou e o que a Mariana também falou. Porque, além dos 20 PSFs com equipe completa, a gente tem no município também os pontos de apoio, que são os postos que não ficam diariamente com médico e enfermeiro, mas tem os determinados períodos do dia que eles vão naquela localidade. Então, assim, o agente de saúde, eles permanecem com as visitas, né, peridomiciliar nesse momento de pandemia, para fazer cadastro, às vezes eles não entram na casa do usuário, mas aborda o usuário, né, chama, conversa de longe no portão, faz ligação telefônica, contato telefônico, né, então, assim, para saber a necessidade do usuário, se ele tem uma queixa, orienta, está procurando o PSF, né, na demanda espontânea, mas se não é, por exemplo, se é uma renovação de receita, ele faz orientação também para estar agendando uma consulta. Então, é nesse meio com esse contato, né, que o paciente chega até a unidade de saúde, com a orientação dos agentes de saúde, dos técnicos de enfermagem, igual a Mariana também falou, a programação de visita, porque tanto o médico quanto o enfermeiro, técnico de enfermagem, na verdade, toda a saúde da família, todos os funcionários do PSF, eles são preparados, né, para fazer esse atendimento domiciliar também, conforme o protocolo do município. E complementando o que a Mariane falou, o trabalho a gente tenta padronizar, fazer as reuniões, né, um serviço padronizado, mas a população são diferentes da zona rural quanto da sede. A nossa população é bem diferenciada aí nesse ponto. Tá, eu imagino, eu vou trazer a Lísia. Lísia, você está aí para você entrar na conversa também? Sim, estou sim. Eu fico pensando, pegando isso, né, que a Poliana estava dizendo, de como as pessoas são abordadas. Nós já estávamos numa situação terrível, porque vínhamos do rompimento da barragem do Córrego do Feijão. Com toda a necessidade, a demanda que as consequências desse rompimento, né, trouxeram para a saúde pública de Brumadinho. Aí veio a pandemia. Como é que a estrutura reagiu? Como é que vocês tomaram um susto danado e saíram correndo? Ou vocês conseguiram... Como é que vocês se mobilizaram? Como é que essa organização se deu? Então, assim que saíram as notas estaduais, né, e os protocolos técnicos, tanto a atenção primária quanto as unidades de urgência e emergência, né, foram preparadas para atender todas as pessoas. E aí, eu acho que Brumadinho foi um dos primeiros municípios que montaram o hospital campanha, que é ao lado da UPA, né, com os leitos, os monitores, os ventiladores, treinamento de equipe, contratação de RH e tudo mais.
E aí nós criamos, na verdade nós criamos não, nós reativamos o grupo do COIS, né, que é o Centro de Operações Emergenciais, que é um grupo multiprofissional, com um médico infectologista, com a vigilância epidemiológica, sanitária, defesa civil. E aí, assim, nós levamos as informações, né, para as pessoas e também estamos aí aptos, né, a todas as mudanças, né, dos decretos, das notificações estaduais, para entrar em parceria mesmo com os profissionais, com a população, para estar trabalhando aí em melhor conjunto. Tá, eu queria não sei se é possível você me aprofundar um pouco mais na questão seguinte. Nós ainda não tínhamos, pelo menos não era público, uma avaliação muito completa do impacto do rompimento na saúde da comunidade de Brumadinho, né? Então, nós tínhamos aí uma série de pessoas né, pesquisando isso, medindo isso, mas a gente não tinha ainda uma... Tem ainda, Adir. Existem pesquisadores ainda em campo. Pois é, e como é que é isso? Como é que a pandemia atravessou essa situação? É isso que eu fico. Se somou, né, se houve uma soma aí no entendimento, quer dizer, que é uma pesquisa ainda mais complexa, né? Porque além Sim. Como é que está essa atenção, a atenção para esse fato específico, assim? Se você No puder ano de falar também um pouco, 2019, desculpa, como é que claro. as pessoas têm reagido às propostas de isolamento social, enfim, como que isso está sendo trabalhado na região? No ano de 2019 e 2020, foi feita uma pesquisa através de um projeto Viva Brumadinho, que ouviu aproximadamente 70% da população de Brumadinho. E aí as pessoas, após a tragédia, elas tinham um sonho, né? Elas tinham o sonho de concretizar a casa própria, elas tinham o sonho de viajar, sonho de unir a família, e aí veio a pandemia. Ambos, né, gente, todos já estavam com a situação psicológica toda abalada. Veio a pandemia e o isolamento social. E aí, as crianças que tinham o seu momento de lazer nas escolas não tem mais, as crianças que iam para os parques não tem mais, os passeios da família acabaram de existir. E aí, nesses meados todos, várias instituições entraram em parceria através de pesquisa, uma delas é a Fiocruz, que aí começou-se a observar ansiedade nas crianças, tentativa de autoextermínio, uso exagerado de drogas, entre elas, né, as bebidas alcoólicas, tanto nas crianças, adolescentes e nas famílias, obesidade infantil, crise de pânico, ansiedade. E aí a situação emocional das pessoas, infelizmente, se agravou devido à pandemia. Quando a gente está tentando curar o emocional das pessoas, veio o isolamento social. E isso não tem sido positivo, né? As nossas doenças, elas têm aumentado gravemente. A gente vê por números aí, né? Índices de acidente vascular encefálico, infartos, né, gente? Então, assim, nós vemos esse resultado aí, né, gente, na saúde pública, esse enfrentamento. Agora, a onda roxa, tudo, né, a grande maioria dos municípios, na verdade, fechou tudo. O que as pessoas tinham, elas não têm mais. O comércio, hoje em dia, tem muito comércio fechando. E eu estou falando em questão de Brumadinho, sim, porque as pessoas em Brumadinho, não sei se vocês têm oportunidade, a gente gosta de abraçar, né? A gente gosta de conversar pertinho. E não tem mais isso, não tem algo social que a gente consiga levar às pessoas um bem-estar. Hoje, quando você sai em Brumadinho,
Você vê as pessoas tristes, isoladas, ou vê mesmo, gente, grande quantidade de pessoas em bares bebendo. A única saída que está tendo, neste momento, está sendo essa. E você falando assim... E além, gente, não tenho números exatos agora, o alto índice de violência doméstica aumentou também. Incrível. Por estresse, por problemas emocionais. Isso, é engraçado que todas as vezes que eu pergunto para as mulheres, a maioria das mulheres que vêm ao Acorda Brumadinho, e vocês verem que aqui é um programa que dá voz quer dizer, é um programa feito prioritariamente por mulheres, as mulheres que vêm falar, eu pergunto como é que está a violência doméstica. E muitas vezes as mulheres dizem, não, está tudo normal. Aí eu fico pensando assim, realmente é um super esforço, né, das mulheres de conseguir conviver com essa história e ao mesmo tempo não deixá-la transparecer, né? Eu acho que isso é uma coisa que nós precisamos mudar muito no nosso comportamento, sabe? Não só a vocês, mulheres, denunciar e dizer isso, mas nós, os homens, também prestarmos bastante atenção. Eu perguntaria para Mariane se essas questões todas que a Poliana coloca, a Lísia coloca, desculpa, elas estão incorporadas no procedimento de atendimento básico. Porque até recentemente, e a gente sabe, muitas vezes as questões do emocional não são consideradas, né, como não estavam na lista dos atendimentos iniciais, né? E no nosso caso, aqui da nossa região, hoje é evidente, né, que as questões agudas elas se manifestam inicialmente, né, a gente consegue detectá-las através do comportamento das pessoas, mais do que de um diagnóstico laboratorial. Como é que o atendimento primário está prevendo esse tipo de coisa? Como é que houve uma mudança nesse olhar? Então, devido, né, ao pós-rompimento, o município criou uma equipe de saúde mental, onde que todas as unidades hoje, né, essas 20 unidades de saúde, ela é contemplada com um psicólogo, né? A princípio era para atender as famílias ao distúrbio, né, psicológico que essas pessoas sofreram daqui de Brumadinho. E acabou que, após, né, veio a pandemia e os psicólogos, esses profissionais, passaram a atender também, né, aos familiares de acordo com a queixa de cada um, de acordo com a necessidade, né? A gente realiza também o matriciamento, que é um encontro da unidade, né, para passagem de caso, discussão de caso daquela região, e dependendo da situação, a gente encaminha para o especialista que for necessário, né, pode encaminhar para o psicólogo, ou para o psicólogo, para o psiquiatra, ou para um neuro, de acordo com a necessidade. Mas aí a gente tem, hoje, o psicólogo atuando todos os dias da semana em cada unidade de saúde. Oi, Mariana. Oi, Mari. É muito bom a Mari ter falado isso. Eu só retomo aqui um pouquinho, que logo depois que teve o rompimento da barragem, essa tragédia, né, que enfim, deixou o município mesmo sem chão, né, praticamente. Só uma coisa, Mariana, você está sem imagem, tá? Talvez se você desabilitou a sua imagem, senão você pode continuar. Não, eu estou com a imagem habilitada aqui, eu tô me vendo. Tá certo, tá? Então continua. Bom, então, logo após, né, todo o desastre, né, o rompimento da barragem, várias equipes se mobilizaram no apoio ao município de Brumadinho.
Então, assim, tanto a Secretaria Estadual de Saúde, quanto o Ministério da Saúde, né, então logo, obviamente, o município, se organizou para atender as principais demandas, né, pós-rompimento da barragem. E uma das características fortes que teve pós-barragem foi a habilitação de várias equipes de saúde mental pelo Ministério da Saúde. Então, assim, foram habilitações assim, muito rápidas que o Ministério liberou para o município se organizar para atendimento a essas pessoas atingidas. E agora o município, então, pôde contar com todos esses profissionais de apoio dentro das unidades básicas de saúde, complementando a equipe de saúde da família, porque hoje uma equipe de saúde da família, ela é composta por um médico generalista, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Então, essa é a composição de uma equipe de saúde da família. Porém, a equipe conta com outros serviços da rede que são seus apoios. E um desses outros serviços são os serviços de saúde mental, são os CAPs, né, os Centros de Atenção Psicossocial. Porém, com o rompimento da barragem, as equipes de saúde da família também hoje possuem um profissional psicólogo compondo a sua equipe. Mas, mesmo assim, ainda possui os centros de apoio psicossocial como referência. Então, aquela equipe, ela atende o usuário, faz a discussão do caso, elabora um projeto terapêutico e, vendo que a complexidade do caso não dá para ficar só naquela equipe, se precisar de profissionais complementando esse atendimento, eles são referenciados, então, para os centros de apoio psicossocial, né? Então, o município possui essa peculiaridade, não são todas as equipes de saúde da família que têm psicólogos, né? Geralmente isso não acontece, mas aí em Brumadinho a gente tem um número bastante expressivo de psicólogos justamente por causa do rompimento da barragem. Né? E sem dúvida, tudo que vocês falaram aí da pandemia atravessando tudo isso, isso não é uma particularidade de Brumadinho, né? A gente vê o mundo inteiro, a gente tem os níveis de autoextermínio aumentando, os níveis de violência doméstica, uma vez que está todo mundo em casa. Uma coisa é a gente ficar em casa com 5 cômodos, né? Onde cada um consegue ocupar um cômodo, ficar ali um pouquinho distante. Outra coisa, a gente tem uma realidade de 2 cômodos e 5 pessoas morando, né? A gente sabe que não é fácil. Então, realmente a pandemia, ela vem dar uma atrasada nessa continuidade do cuidado completo com os usuários do SUS, né, e vem trazendo aí várias demandas que a gente ainda vai conhecer mais para frente aí de como que vai ficar a saúde mental dessas pessoas, né? Eu vou fazer uma colocação aqui, que aí eu fico aberta para vocês todas, mas eu gostaria que começasse pela Mariana, e aí vocês podem falar sobre isso, que dentro disso que você estava dizendo, Mariana, de como isso nós estamos vivendo uma realidade coletiva, mas mundial, né? E que nós vivemos uma coisa particular em Brumadinho, que é uma cidade que hoje recebe recursos, recursos financeiros, que são além do que a maioria dos municípios recebem, na sua proporcionalidade, porque são advindos dessas políticas reparatórias, principalmente a partir de Córrego do Feijão. Mas, mesmo assim, as pessoas, a gente como ouvindo as pessoas falando, as pessoas reclamam da qualidade e da disponibilidade, não tanto da qualidade, mas mais da disponibilidade do serviço. Não sei se foi a Lísia ou se foi a Poliana que levantou a questão, ou a Mariane, da falta de médicos. Isso também é uma coisa muito recorrente no Brasil inteiro, né? Nós estamos vendo isso, principalmente desde 2000, desde a saída dos médicos, do Mais Médicos, nós temos esse impacto, né, na cadeia do atendimento,
que não foi corrigido, né? São alguns anos já que nós estamos vivendo isso. Então, nós temos essa questão. Mas temos uma questão também, que é dessa falta de uma melhor distribuição da estrutura. E aí eu queria que você começasse, porque a gente pudesse falar um pouco da região metropolitana, quer dizer, porque na realidade Brumadinho, com essa força, nós estamos aqui, temos Ibirité do lado, enfim, tem uma série, Betim, Contagem, Martim Campos, enfim, tem uma série de cidades em volta. Se essa cidade, se isso se conecta, se o público dessa cidade também vem para nós, e qual que é o modelo agora de expansão? Como é que nós vamos ir daqui para frente? Então, eu falo com você e vocês podem abrir para as outras pessoas falarem também. Então, Adi, como eu falei, cada município ele é responsável pela atenção primária à saúde dos seus munícipes. Então, todo serviço de atenção primária, os usuários vão buscar no município que reside. Então, o município de Ibirité, os usuários vão buscar atenção primária nas unidades de atenção primária do próprio município e aquela que for mais próxima da sua casa, né? Aquela que você está ali aderido, vamos dizer assim. Porque essa parte, inclusive, do cadastramento do usuário, ela é fundamental. Então, uma equipe de saúde da família, para ela conhecer o seu território e fazer o planejamento adequado das ações de saúde, ela tem que conhecer, cadastrar e assim, então, fazer o planejamento. Então, não existe a possibilidade de um usuário de Ibirité buscar um serviço de atenção primária no município de Brumadinho, né? A não ser que, assim, seja, de fato, um usuário que mora ali num bairro limítrofe entre os dois municípios e ele fica mais próximo de uma unidade básica de saúde do município de Brumadinho, isso pode acabar acontecendo. Mas o usual é que cada usuário busque o seu serviço de atenção primária dentro do seu próprio município. Para as ações de atenção secundária ou até alta complexidade, né, atenção terciária, os níveis hospitalares, aí sim a gente vê esse trânsito de usuários, né? Obviamente, se um usuário do município de Brumadinho precisa de fazer algum procedimento que o município não oferta, ele vai ser referenciado, então, para um município que tem essa pactuação. Existe uma pactuação entre os municípios, que chama pactuação integrada e planejada, e então esse usuário ele vai para onde tem essa pactuação, para o município que é referência. Então, esse é um ponto, né, que você traz aí na sua conversa. Então, quando a gente fala em região metropolitana e a gente fala de regiões de saúde, existe sim esse trânsito para procedimentos de atenção secundária ou atenção terciária, quando a gente fala de questões hospitalares. Outra questão, essa falta de profissionais, é de fato uma dificuldade que não é só de Brumadinho, né? Hoje, na pandemia, principalmente, a gente tem muitos profissionais afastados, a gente tem profissionais de grupo de risco que ficaram praticamente o ano inteiro afastados, né? Que não estavam podendo continuar na linha de frente, estão afastado, fazendo atividades mais administrativas ou de home office, né? Então, a gente teve essa particularidade. A gente está com profissionais esgotados física e mentalmente. Então, os profissionais já não estão dando conta mais de atender. E a gente tem vários vazios assistenciais devido a essa pandemia, sim. E não é uma particularidade de Brumadinho. A gente está vendo aí hospitais precisando de intensivistas, porque tem leito, mas não tem profissional para atender. E a gente tem aí profissionais de médicos clínicos, médicos generalistas de atenção primária que não estão atendendo, que tiveram que ser deslocados para outros atendimentos, né? Principalmente esses relacionados ao Covid. Então, é uma realidade muito dura que a gente enfrenta, de esgotamento dos nossos profissionais de saúde, né? De alguns vazios assistenciais, e sem dúvida, agora nesse momento específico da pandemia, várias ações estão suspensas, né, de atenção à saúde. Então, cirurgias eletivas
eletivas tiveram que ser suspensas, porque a gente não tem condição de ocupar um leito clínico, né, ou ocupar um leito de CTI por uma coisa que pode ser adiada, porque a gente está no esgotamento também de leitos de UTI. Então, enfim, são várias perdas, né, nesse processo, não só as perdas físicas de pessoas que são lamentáveis, mas a gente tem uma perda social muito grande, né, a gente tem uma perda aí de um incentivo federal que a gente não tem, né, desse auxílio emergencial, que as pessoas precisariam viver com mais dignidade, enfrentando o isolamento. Então, a gente tem aí uma crise mundial, mas que no Brasil ainda a gente tem nossas particularidades, né? A gente tem um governo, né, federal aí que não abraçou tanto a causa da vacina. Essa vacina está chegando aos poucos, né, para a gente. Enfim, a gente tem várias fake news que atrapalham esse processo todo de conscientização da população. Enfim, são vários problemas mesmo, assim, que a gente enfrenta, e eu vou te falar que o município, tanto de Brumadinho quanto os outros, hoje, assim, a gente tem que parabenizar até pela força, sabe, que eles têm de continuar conseguindo atender essas pessoas, continuar tendo saúde mental, para o trabalho não parar de fato, porque está sendo muito desgastante, então os profissionais estão muito esgotados nesse momento, sabe? Certo. Ô, Mariane, a gente está caminhando assim para o final do programa, então eu queria que você pegasse um pouco do que a Mariana, sua quase xará, né, estava falando, e também deixasse aí a mensagem como vocês estão, o que vocês gostariam que a população fizesse para que a gente pudesse ter um sucesso maior nesse momento, nesse embate que estamos vivendo. Então, como a Mari falou, né, é uma mudança radical, né, devido à pandemia, para os serviços ofertados, mas os PSFs, eles estão de portas abertas, né, a gente recomenda para os usuários, né, irem ao serviço, procurarem um serviço, se realmente tiver a necessidade naquele momento, aquela urgência, os atendimentos eletivos, a equipe avalia, né, a necessidade para estar atendendo naquele momento ou aguardar um pouco, né, para a gente manter o distanciamento mesmo, o cuidado com a pessoa, o cuidado de si. As unidades, elas estão atendendo, né, de acordo com a necessidade, e o que a gente deixa é para todos se conscientizarem, porque está sobrecarregado, a gente entende que as equipes estão sobrecarregadas, fisicamente e mentalmente, e a gente conta com o apoio de cada um, né, mantendo o distanciamento, utilização de máscara, principalmente quando as pessoas vão até a rua procurar algum serviço, né, básico, o uso do álcool em gel. A gente orienta todos esses cuidados, né, para que a gente consiga superar esse momento difícil que a gente está vivenciando. Tá, e complementando, Adir, hoje, assim, uma fala importante, assim, para a população, eu penso, é que, assim, algumas condições clínicas, elas não podem deixar de ser acompanhadas pela atenção primária. Então, por exemplo, gestantes que estão fazendo seu pré-natal não pode ter um número reduzido de consultas. Os bebês na puericultura, durante as consultas de puericultura, também devem procurar a unidade básica de saúde. A vacinação, a gente teve uma queda, a gente já vem tendo uma queda de cobertura vacinal muito grande ao longo dos anos e que se agravou nessa pandemia, então as pessoas não estão saindo para vacinar seus filhos, né, para se vacinarem, se protegerem. Então, assim, os diabéticos e os hipertensos, eles também não podem deixar de ter suas consultas, né, nas unidades básicas de saúde. Então, assim, algumas questões, algumas condições clínicas não podem ter seus atendimentos adiados.
Então, isso é fundamental que a população tenha consciência e, de preferência, que faça um contato com a unidade básica de saúde por telefone, fala das suas particularidades, né, o que está precisando, e cada unidade vai avaliar ali o contexto da real, do agendamento neste momento da onda roxa ou não. Mas uma outra dica que eu dou, Adi, que é de fato assim, se vocês aí de Brumadinho têm uma extensão territorial grande, saiam para fazer uma caminhada, né, com uso de máscara, né, sai para fazer uma caminhada numa área rural, uma área mais distante, onde você não vai ter muito contato. Tudo isso faz bem para a saúde também. Então, assim, as atividades de promoção da saúde que as equipes têm que trabalhar com as famílias, elas estão suspensas, porque não está podendo ter atividade coletiva, mas as equipes continuam podendo orientar por meio remoto as pessoas a fazerem essas atividades em casa. E como a gente está falando de Brumadinho, que é um lugar né, um lugar lindo, que tem uma natureza exuberante, então, assim, acho que vocês têm aí uma possibilidade também de trabalhar um pouquinho a saúde mental, fazendo uma caminhada, fazendo uma atividade ao ar livre, né, com toda a segurança, obviamente, do que exige no momento. Sim, pegando isso, só Poliana... puxar o gancho aqui, Adi, Lígia, só um minutinho, puxar o gancho da Mariana. Nós temos lidado muito também com a síndrome pós-Covid, que são os altos índices, né, de trombose em pessoas mais jovens. E aí a gente só gostaria de chamar a atenção das pessoas que tiveram Covid, que a qualquer sintoma, né, que esteja em agravamento, procure as unidades de saúde, para que isso não possa virar uma coisa mais grave futuramente. Inclusive, Lísia... Eu ia deixar a Lísia para o final, porque eu ia fazer uma pergunta que eu acho que, não sei se ela me pode responder mais, Lísia. E como que fica o atendimento para as comunidades quilombolas, as comunidades ribeirinhas? Está tendo algum olhar especial? Acho que essa vai ser para mim, Adi. Então, a região, né, de Brumadinho, da região quilombola, nós temos uma unidade de saúde, né? A médica de lá, ela é do programa do Mais Médico. A gente tem esse serviço e lá tem uma equipe, né? Lá tem uma equipe de saúde. Na verdade, são um PSF e um ponto de apoio, contando com todos os profissionais. E é atendido esses pacientes, tanto os quilombolas quanto os não, né? Eles são atendidos lá na região mesmo. Tanto que essa semana, né, devido à nota técnica da vacinação para esse público dos quilombolas residentes na região, né, eles vão ser vacinados a partir de hoje. Vamos iniciar a vacinação desse público a partir de hoje. Ah, bacana. Ótimo. Deixa eu fazer uma pergunta, talvez para a Poliana a gente poder encerrar, antes de voltar na Mariana, que é o seguinte, nós estamos tendo não sei se você consegue me responder isso, Poliana, mas ela está tendo uma discussão sobre o acordo entre o Estado e a Vale de reparação. Existe um projeto na Secretaria de Saúde para a utilização desse recurso numa estruturação melhor do direcionamento de algum desses recursos para a gente estruturar melhor o nosso atendimento à população de Brumadinho, do ponto de vista de saúde? Eu creio que tem, sim. Você sabe detalhar qual que é o direcionamento disso, para onde vai? Não, eu não sei te detalhar o direcionamento, mas até recentemente, né, foi inaugurado uma sede própria no Parque da Cachoeira, né, que é uma das áreas atingidas. Então, lá era uma comunidade que contava com um posto de ponto de apoio, né, que é o mesmo que NES lá, o número que o Ministério da Saúde credencia para uma unidade de saúde do Tejuco, e hoje em dia eles têm até um posto próprio já.
Ah, tá certo. Bom, a E eu, gente. o Adi, Oi. e eu queria só complementar também o que a Mariane falou da questão dos médicos, mas ela mesma fez uma programação, por mais que nós estamos aí com 6 unidades da saúde sem médico, mas ela fez uma programação que médicos de localidade próximas, né, por exemplo, igual Piedade, que é mais próximo de Aranha, para estar indo um dia da semana atender aquela comunidade e reforçando, né, igual que a Mariana do Estado também falou sobre as gestantes, para não pode ser diminuído o número de consultas. Então, a gente conta com o apoio de outros médicos também, essas gestantes não ficam sem pré-natal. A gente tem a nossa policlínica municipal aqui, que é na sede, que a gente conta com o apoio, que a gente tem obstetra lá, que as gestantes também fazem o pré-natal lá. Então, assim, por mais que tenha essa falta, mas a gente tenta suprir todas as necessidades. Tá certo, bacana. Você quer concluir, Mariana? Quero sim, Adi. Primeiro, assim, lembrar que a saúde como um todo tem voltado um olhar muito grande para as populações mais vulneráveis, sabe? E o Covid-19 trouxe isso muito à tona. Então, eu acho que a partir dessa grande, né, pandemia que a gente está vivendo, a gente vai ter coisas assim, não a comemorar, mas vão ter olhares diferenciados para algumas populações. E as populações vulneráveis, o olhar cresceu muito durante essa pandemia. Então, quando a gente fala que está chegando agora vacina para a população quilombola e ribeirinha, já é um retrato, né, de que a gente começa a olhar para essa população com o devido merecimento que a gente tem que ter de fato. E outra questão é lembrar, o Adir, que todo município possui o Conselho Municipal de Saúde, né, que é um órgão deliberativo, que é um órgão que precisa estar junto aí do município, precisa dos usuários participarem, para que, de fato, a Secretaria Municipal de Saúde consiga ouvir a sua população e consiga direcionar as ações e os investimentos dos recursos públicos naquilo que a população precisa. Então, quando a gente fala assim, como que vocês de Brumadinho podem ajudar a secretaria né, a voltar os olhares para as maiores necessidades? Por meio da participação no Conselho Municipal de Saúde. Isso, Tá? eu acho, Mariana, você deu, eu acho que é o recado mais importante de tudo hoje, é esse. Nós temos falado muito nisso aqui, da importância dos conselhos, como, né, a forma de participação popular em todos os setores, e na saúde, com certeza. Então, é nosso dever, né, participar, tentar saber como que os conselhos estão organizados, quando vai ter eleição, se mobilizar, participar e levar a demanda de cada comunidade para fazer parte da pauta dos conselhos. Olha, moças, eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui hoje. Eu acho que o nosso público também agradece, né, a disponibilidade de vocês o que eu acho muito importante é a garra que vocês demonstram ter, que é a cara do nosso serviço público de saúde. Eu acho que o dever de todos os outros cidadãos é defender o SUS sempre, né? Defender o SUS e ampliar o SUS e participar do SUS, como você disse. Eu queria só um minutinho, eu vou encerrar o programa, mas eu queria que vocês ficassem aí na linha, tá? Vou despedir. Até a próxima vez, vamos voltar aqui, mas vocês continuem aí, por favor, mais um minutinho. Obrigada, Adir. Obrigado, viu? Hoje foi um dia super importante. Espero que a mensagem da participação tenha ficado para todos. E, caso as dúvidas que ainda persistam, manda para a gente que a gente vai trazer essas moças de novo aqui, porque o que deu para perceber e que é aquilo que a gente pode atestar toda vez que a gente vai ao posto de saúde,
é que esses funcionários públicos, funcionários do município, do estado, eles, além do seu ofício, eles gostam do que fazem. E eles são pela vida e pela saúde. Você que assistiu até agora, faça favor, e chegou pela primeira vez, faça favor de se inscrever no programa, está lá aqui no YouTube, aqui embaixo. Dá o like, isso é importantíssimo, dar o like, porque é uma pedagogia do algoritmo. O algoritmo vai gostar da gente, gostar de mim, é importantíssimo. E se você quer assistir os programas anteriores, alguma coisa, é só entrar no link, e tem muita coisa aí para trás, e vem muita coisa aí para frente. Até a próxima.